banco teve, gente, uma queda de 60% no lucro no segundo trimestre. Além disso, na inadimplência, o número saltou para 4,21% em junho. Para poder analisar um pouco desses números, o Banco do Brasil conversa agora com o analista da Suno Research, o Evandro Medeiros, que já está aqui comigo. Evandro, muito bom dia para você. Bem-vindo aqui à nossa programação. Bom dia, Débora. Prazer estar aqui com você. Evandro, vamos lá, né? A gente já esperava, ou seja, o mercado já esperava que o resultado não fosse lá dos melhores para esse segundo trimestre da companhia. Mas essa queda de cerca de 60%, né, na comparação anual, era tudo isso mesmo que estava sendo esperado? Essa queda dessa magnitude estava sendo aguardada ou isso ficou pior do que o esperado na tua visão? E quais fatores específicos nessa situação acabaram pesando mais no resultado, na visão aí de vocês da Suno? A Débora, sem dúvidas, pegou o mercado de surpresa. Se esperava um lucro aí na ordem de 5 a 5,6 bilhões. Nós tivemos, sob a visão contábil, essa queda foi ainda mais grave, né? Nós tivemos um lucro de 3 bilhões e uma queda de 66%. E o que impactou isso, em grande parte, foi o volume de provisões. O Banco do Brasil teve que provisionar 15,9 bilhões somente nesse trimestre para fazer frente, em grande parte, às perdas do agronegócio. Então, o agronegócio, com uma inadimplência que segue subindo, a gestão deixou claro que mesmo em julho, após a contabilização dos resultados do segundo trimestre, nós ainda temos uma inadimplência do agro que segue crescente. Também tivemos uma receita de serviços muito fraca, né, queda na receita de serviços em várias linhas. Destaco especialmente tarifas de conta corrente, rendas de cartão, que até surpreendeu, tanto o Itaú quanto o Santander e o Bradesco apresentaram um bom desempenho dessa linha, mas no lado positivo de serviços nós tivemos a BB Gestora, né, que entregou uma receita crescendo aí 10% ano a ano. E além do volume de provisões, nós tivemos também o impacto da 4966, que é uma resolução do Conselho Monetário Nacional, e ela tem diversas nuances que impactam a contabilização não só da margem financeira, mas como isso é provisionado também um pouco mais abaixo do balanço. Esses fatores em conjunto culminaram num ROI muito inferior. Tá? Outro ponto que vale destacar também é o crescimento das despesas administrativas. Nós tivemos elevação nas despesas com o pessoal, honorários com a administração, que até surpreende, dado que o resultado tem piorado bastante. Então, realmente é um conjunto do crédito, uma receita de serviço mais fraca e uma elevação das despesas que culminaram num ROI, né, uma rentabilidade sobre patrimônio líquido de 7% sob a visão contábil. Né? Com os ajustes gerenciais, eles reportam ali 8,4%, salvo engano, mas eu prefiro olhar a visão contábil, que eu acho que ela é menos poluída. Uhum. Agora, Evandro, pensando nessa questão da inadimplência, né, que chamou bastante atenção, inclusive, né, esse aumento da inadimplência no banco, tanto no segmento pessoa física quanto do agronegócio. Na tua visão, qual que é o peso desse aumento, né, dessa inadimplência sobre a rentabilidade do banco e como que você vê a capacidade, como que você avalia a capacidade nesse momento do Banco do Brasil de reverter essa tendência de curto prazo? Você tem uma expectativa positiva em relação a isso? Não, certamente não. Vai ser muito difícil. A gestão já deixou claro que as perdas continuam altas. No lado positivo, mesmo com esse provisionamento muito superior ao que nós observamos nos últimos trimestres, o índice de cobertura, que é um índice muito importante, ele mensura o quanto você já tem provisionado em relação à inadimplência dos últimos 90 dias, ele decresceu. Né? Então, isso é muito positivo. Mas, olhando especificamente para o agro, esse índice de cobertura se elevou bastante. Então, nós temos um índice de cobertura que ultrapassa 200%. Isso traz certo conforto. Tá, mas é muito provável que o resultado desse ano e, em grande parte, do primeiro semestre do ano que vem, esteja comprometido vis-à-vis o que nós vínhamos observando nos últimos anos, uma inadimplência que é um pouco mais resiliente e permeia outras empresas da cadeia do agro. Nós vemos isso em Kepler Weber, também um par listado que tem sido impactado, e é um setor inerentemente cíclico que tem sido impactado justamente pelo produtor do Centro-Oeste, mais especificamente de soja. O preço, a safra tem tido volumes bons, mas o preço ainda continua muito baixo em relação ao que nós vimos nos últimos anos, e isso tem impactado realmente essa operação do Banco do Brasil e outras empresas do setor. Mas vale ressaltar que houve uma recuperação dos spreads, então nós vimos uma recuperação tanto em pessoa física, pessoa jurídica e até no agronegócio, isso pré-provisionamento, naturalmente. Então, eu imagino que vai tardar um pouco para arrumar a casa, o Bradesco tardou cerca de 2 anos, e vale ressaltar que quem apostou em certa recuperação nos momentos mais
estressados do Bradesco foi recompensado com uma valorização bastante interessante. Então, talvez esse seja o caso com o Banco do Brasil, Débora, mas o curto prazo é bem desafiador. Pois é, até pegando um pouco do gancho disso, talvez possa explicar até parte, né, da minha próxima pergunta, que é sobre o retorno, sobre o patrimônio, sobre o ROI. A gente teve aí o ROI caindo para um dígito, e isso, se a gente para poder pensar no histórico recente do banco, é bem abaixo, né, do que vinha acontecendo. Na sua visão, essa redução significa que o Banco do Brasil pode enfrentar, então, um período prolongado de menor rentabilidade? É bastante possível. Esse ano, sem dúvidas, nós devemos ver um ROI que se situa no que eles chamam de low teens, né, dois dígitos baixos. Para o ano que vem, espero certa recuperação, mas ainda um ROI um pouco mais combalido, porque arrumar a casa no crédito realmente tarda. Requer provisões, requer mais diligência na nova originação desses créditos. Isso possivelmente tem ocorrido, tá? Até porque na carteira agro nós tivemos uma leve contração, ao passo que tivemos uma pequena expansão em PJ e PF. Tá? Acredito que vai tardar, então em 2027 somente nós devemos ver um resultado um pouco mais robusto, mas provavelmente aquém do que nós vimos dos 35 bilhões do ano passado. Aquele ROI acima de 20% parece não ser mais recorrente. De fato, se perpetuou por muito tempo, o Itaú tem entregue aí 23% no último trimestre, o que pode ser um patamar mais sustentável para o Itaú, para o Banco do Brasil, dada a sua estrutura estatal, né, que carrega um pouco de ineficiência, inegavelmente. Esse ROI sustentável possivelmente é inferior, mas também superior a esse ROI reportado de agora. Tá? O ROI de 8,6% ou 6,7% na visão contábil, ele provavelmente não é sustentável e o ROI normalizado é superior a isso. Resgatando aqui o que a gente até já vem falando desde o início da nossa conversa, que essa questão da inadimplência também muito atrelada à questão do agronegócio, a exposição do agronegócio, né, que o banco tem nesse momento, já historicamente inclusive. Até que ponto essa exposição pode seguir como um risco relevante do banco e não poderia ser, diante, né, desse balanço que a gente teve agora, justificável uma mudança de posicionamento em relação a isso? Há espaço nesse momento para que isso ocorra na tua visão, Evandro? Seria um movimento estratégico mais interessante para tentar recuperar um pouco, né, do posicionamento dos números dos balanços do Banco do Brasil? Sem dúvidas, a gestão ela precisa tomar um rumo diferente, dada essa rentabilidade muito abaixo do custo de capital que o Banco do Brasil vem entregando. Algumas medidas vêm sendo tomadas, como a redução do payout, que é o quanto do lucro líquido é distribuído na forma de dividendos e juros sobre capital próprio. Nós tínhamos um guidance de 40% a 45%, isso foi reduzido para 30%. Agora, então, o investidor de Banco do Brasil ele deve ver um dividendo bastante inferior ao observado em 2024. Isso é positivo, né? Mesmo que no curto prazo impacte essa distribuição de dividendos, o Banco do Brasil ele consegue recompor um pouco mais de capital. Hoje ele tem um índice de capital principal de 11%, o que é bastante confortável, tá? Ele gera resultado para compor essas perdas, mas a gestão deve tomar um rumo e eu diria que, especialmente no que ela tem mais controle, né, que seriam as despesas de pessoal, ainda que nós tenhamos aí um dissídio bancário que não está sob o controle do Banco do Brasil, mas acho que poderia haver mais disciplina nas despesas. Na originação de crédito, especialmente do agro, é uma carteira que tem muitas garantias, mas tem passado por um período um pouco agravado de recuperações judiciais no Centro-Oeste, e isso realmente vem penalizando o resultado. Ainda assim, espero certa recuperação a partir de 27 e 28, muito por conta dessa ciclagem. Né? Ao longo do tempo, a carteira ela vai se reciclando e nós vamos ter novos empréstimos com um agro mais normalizado. Né? Nós temos mais dados agora, então, sem dúvidas, o Banco do Brasil deve retomar um rumo um pouco diferente do observado nos últimos meses. Agora, Evandro, só para a gente finalizar aqui o nosso papo, situando o Banco do Brasil diante dessa exposição para o agronegócio e agora do tarifaço, né, de Trump que acaba impactando nossas exportações, até que ponto, né, esse tarifaço 50% imposto pode ampliar ainda mais os riscos de crédito, afetando de alguma forma, né, os resultados futuros do Banco do Brasil? Isso tem sido colocado em risco?
Sim, isso é um impacto sem dúvidas, porque o tarifaço ele impacta realmente algumas partes do agro, que não são necessariamente as que o bebê ele está mais exposto. A exposição do bebê ela se divide entre o custeio ao custeio ao agronegócio, tem a exposição, como mencionei, à soja, produtores de milho, produtores de algodão. No caso do tarifaço, acho que os produtores de laranja, suco de laranja, estão mais impactados. Isso não é realmente o cerne da carteira do agronegócio no Banco do Brasil. Dito isso, quando nós olhamos os dados do Banco Central, a inadimplência do agro, pessoa física, ela está em 7,6%, que é um topo histórico recente. Isso, sem dúvidas, deve impactar o resultado, mas não é algo detrimental. Imagino que o Banco do Brasil ele tem muito de economia interna, tem também uma parte de seguros muito relevante, que gerou um resultado muito positivo nesse trimestre, vale ressaltar, que é a BB Seguridade. Tem a gestora, que também entregou um volume de receitas muito positivo, e vale ressaltar que é um banco que, apesar que passe por dificuldades no curto prazo, ele tem um custo de captação muito baixo. O custo de captação no trimestre ele foi equivalente a 69% do CDI. Então, tem uma vantagem na captação, né, depósitos muito atrativos para o banco, depósitos de poupança, depósitos à vista, um market share muito expressivo nessas áreas, né, mais de um quinto dos depósitos de poupança do país passam pelo balcão do Banco do Brasil, mais de um quarto dos depósitos à vista. Então, é realmente uma participação de mercado muito expressiva que confere vantagens competitivas de longo prazo. Então, ainda que a situação seja muito grave no curto e médio prazo, acredito que o Banco do Brasil ele vai sobreviver e ele vai dar a volta por cima eventualmente. E temos em perspectiva uma mudança de gestão possível para 2027, que também pode trazer impactos eventualmente positivos. Perfeito, Evandro. Eu quero muito agradecer a tua participação aqui conosco. Conversei com o Evandro Medeiros, que é analista da Suno Research. Bem-vindo sempre aqui na nossa programação. Até uma próxima. Prazer estar aqui com você. Até Até a próxima, mais. Débora.